Olha, o Marcelo e a Flávia têm uma história bem bonita, e o Marcelo, ele vai compartilhar conosco a sua história e a sua experiência de fé, suas experiências com Deus. E eu gostaria muito que você prestasse muita atenção, porque um dos pontos fortes que eu parabenizo o Marcelo é que o Marcelo, ele não vive uma fé anônima. Marcelo é aquele tipo de pessoa que ele faz questão de manifestar a sua fé e que todos saibam da sua fé. E eu não tenho dúvidas que o Marcelo, você vai escutar aqui a história dele e o que ele vai compartilhar conosco, e tem muitas coisas aqui que nós vamos mostrar, né, para evidenciar tudo que ele vai compartilhar. Eu não tenho dúvidas nenhuma que Marcelo é aquele tipo de pessoa como a gente vê na Bíblia, né? É o José aonde ele está, é o José que tem semeado a fé, é o José que tem influenciado. Então eu preciso que você preste atenção, porque os testemunhos, eles falam mais do que talvez uma pregação inteira, porque o testemunho é o resultado da pregação, é o resultado daqueles que acreditam, que estão vivendo isso. Então tem números aqui, tem imagens aqui, tem vídeos aqui, e nós vamos tentar resumir a história, porque se fosse falar tudo, o tempo não permitiria, né, Marcelo? É muita coisa, mas você vai ver alguém cuja palavra está lá dentro e ele está colocando isso para fora. É o que ele crê, é o que ele acredita e o resultado disso. Só para identificar, o Marcelo é um executivo de um grupo grande e ocupa uma posição importante, relevante, mas não basta ocupar essa posição, tem que dar fruto, tem que frutificar. Então vamos lá. Boa noite, Marcelo. Boa noite, igreja. Boa noite, Flávia. Boa noite. Princesa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Marcelo, compartilha conosco. Você tem uma história, você e a Flávia tem uma história linda, poderosa, e a gente sabe que a história é longa, mas você vai conseguir sintetizar isso para nós. Quem era o Marcelo? Quem é o Marcelo? Quem era o Marcelo? Quem é o Marcelo hoje, depois desse encontro real e verdadeiro com o Senhor? Bom, eu cheguei na igreja praticamente 9 anos, né? Tem a mesma idade que eu estou na igreja, o mesmo tempo de igreja é o tempo que eu estou morando aqui. Quando eu cheguei, logo a gente foi para a igreja. A minha sogra, ela estava procurando, a gente estava orando, né, procurando um lugar para a gente congregar. Quando eu cheguei aqui, bispo, eu ainda não era dessa fé. Eu era católico, e aí eu ia na igreja com a minha esposa, e ela sempre orando e pedindo a Deus para a gente ter um caminho junto, né, um lugar só para a gente ir, e ela sempre me puxando. E a gente passou por várias cidades, eu sempre ia com ela, mas nunca entreguei totalmente. E depois que eu mudei para cá, logo eu mudei para cá no mês de março, ela veio em abril, e logo na sequência, ela pedindo a Deus para arrumar um lugar para a gente, e a minha sogra, ela foi numa lotérica, acho que foi pagar uma conta lá, não sei, e através de um panfleto, né, esse panfleto ela recebeu, e ela falou, olha essa igreja aqui. Aí mostrou para minha esposa, e a minha esposa foi no culto, lá em Mirassol. Estava cheio de gente, só de uma pessoa no culto, uma pessoa, e ela falou, ó, assistiu, e ela me falou, vamos lá. Aí eu falei, vamos. Quando eu cheguei lá, eu me identifiquei muito, gostei muito da palavra, do jeito que foi pregada a palavra, e ali não saí mais. Continuei e tal.
E assim, de lá para cá, Deus tem mostrado, Deus tem dado assim, muita alegria, né, e mostrado muito para a gente, na palavra, né, a maneira da gente agir. E assim, quando eu comecei, a gente não tem aquela mudança, né, no paradigma na questão de dízimos e ofertas, essas coisas. E logo que eu comecei no ministério, né, a gente estava num projeto, né, estava orando por um dinheiro que a minha mãe tinha que receber, de uma herança. E aí o dinheiro saiu logo depois que eu entrei no ministério. Aí a minha esposa falou assim, você vai dar o que é de Deus, né? Aí eu dei uma tremida assim na base, né? Falei, vou. Como é bom ter uma esposa na fé. Você vê que a esposa posicionou, ele tremeu na base, né? Que ela já falou naquela firmeza, né? Você vai dar o de Deus, né? Então assim, eu falei, vou, firme, né? Aí eu fui lá na igreja, entreguei, até o pastor falou, você tem certeza? Eu falei, tem, né? Aí dei um cheque para ele do valor, aquele para mim não era mais meu, né? Naquele momento eu sabia que eu tinha que entregar o que era de Deus. E começou tudo ali, né? E a gente sempre abençoado, graças a Deus, no trabalho, muita dificuldade no trabalho, mas Deus sustentou, né? Eu fiquei, estou até hoje lá porque Deus me abençoou. Por isso que eu estou lá. Ainda hoje eu estava compartilhando essa experiência com um colega meu. Queria até registrar a presença do Giovanni. Levanta a mão, Giovanni. Giovanni é meu colega de guerra lá na usina. E convidei ele para vir aqui. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, Giovanni. Então, bispo, a vida de lá para cá foi sendo mudada, né, através da palavra, e eu gosto muito de estudar a palavra. E a maneira que o ministério prega, para mim, assim, cortou e pregou, né, do jeito que eu gostaria. Achei o lugar para mim. E aí, nessa trajetória, já houve oportunidades de ir embora daqui do trabalho, e eu confesso que a igreja pesou muito, porque eu não estava pronto para sair. Na minha fé, eu tinha que amadurecer, como ainda tenho bastante para fazer, mas naquele momento pesou bastante. E aí, só para fechar essa primeira parte, teve uma outra ocasião que foi no projeto dos 52 dias, a gente estava orando e pedindo a Deus, e eu, né, ainda com a minha fé pequena, eu projetei um valor que eu ia fazer uma oferta no propósito. Aí ela perguntou assim, quanto você vai ofertar? Aí eu falei, ela falou assim, isso aí para você não é nada. Ah, como é bom ter uma mulher de fé. Como é bom ter uma mulher de fé. Peraí, quanto que você vai ofertar? Ele falou o valor. Imagina, isso para você não é nada. Imagine se ele gostou. Aí, bispo, o valor que ela me sugeriu, que é o que eu queria, na verdade, ter, né, como rendimento, isso era 20 vezes maior do que o que ela falou. E aí a gente, na dúvida, ela não. Eu na dúvida, e a gente foi para a palavra, né? Quando a gente abriu a palavra, veio exatamente o recado, né? Então foi pronto, agora tirei, né? Tá lá, já fiz o depósito, tá tudo certo. Peraí, Flávia, ele tinha um valor na cabeça dele, aí você falou assim, isso aí para você não é nada. E você lançou o Espírito sobre ele e falou assim, o que você quer ganhar? É isso, o que você quer faturar? O que você quer que seja o seu salário? É isso? Foi, porque a gente sempre ouve do bispo, né? A gente tem que pensar além. Eu falei, o que você pensa para o seu futuro? É continuar ganhando isso? Porque o valor que você quer ganhar não é esse valor. Você tem que ofertar o valor que você quer ganhar para Deus. Aí ele vai entender que você está dando a resposta certa. E aí? Aí foi feito, né? De acordo com a palavra de Deus e os mandamentos da esposa, né? Então, assim, graças a Deus, isso não fez nenhuma falta para mim, né? Não tirou nada de mim, aquilo não era meu, então eu entreguei. E de lá para cá, sempre fazendo as ofertas, né? Dízimo, graças a Deus, de quando eu entrei no ministério, nunca faltei. Posso bater no peito, ter minha consciência livre com Deus. E aí começou toda a história. Agora, só um detalhe importante para você falar. Você disse para mim que esse passo de fé, que naquele momento ela te direcionou a fazer, te orientou, você foi na palavra, a palavra confirmou, você fala que depois disso... Exatamente, né? Logo depois eu tive uma promoção que me deu um aumento considerável no meu salário, e depois disso eu já tive outro, né? Graças a Deus, então assim, feliz com isso, né? Graças a Deus. E aí, bispo, tem mais uma história. A gente estava no projeto, né? Projeto dela também, de comprar uma casa. Eu não queria, eu estava confortável, estava morando de aluguel, tinha dinheiro no banco, eu não queria comprar casa, né? Fazia a conta lá para mim, pagar o aluguel era mais vantajoso financeiramente.
E ela sempre querendo comprar uma casa. E essa casa, assim, Deus mandou a casa para nós. Deus segurou o negócio, Deus, né, para não incumpridar muito, foi um negócio de Deus. E a gente comprou a casa. Graças a Deus, a gente conseguiu uma casa num valor que a gente podia pagar no momento, que estava apertado. Valorizou bem esse imóvel, então, sim. Num condomínio lindo, maravilhoso, no sonho. Foi exatamente no lugar que a gente queria morar, né? Então, assim, abençoado nessa parte. E aí, eu falo assim que é uma trajetória de fé, né, dentro da empresa. Porque desde 2015 que eu estou lá, eu venho falando de Deus para as pessoas, toda oportunidade que eu tenho, toda reunião que eu tenho, né? Quem me conhece lá na empresa sabe que toda oportunidade que eu tenho, eu estou falando de Deus. Em 2019, eu ficava pedindo, né, para as pessoas me ajudar a fazer um culto ecumênico dentro da empresa, porque eu queria muito começar, como a gente aprende aqui, né, bispo? Começar oferecendo as primícias a Deus, começar agradecendo a Deus, pedindo a bênção de Deus, consagrando, né? Essa palavra sempre esteve presente lá, consagrando. E aí eu fiz um estudo do capítulo do livro de Neemias e fiz uma oração, chamada Oração para Restauração do Grupo, baseado no livro de Neemias. Eu sou testemunha porque eu ouvi toda a oração dele. Ele fez um estudo com base no livro de Neemias e gravou essa oração em prol de toda uma restauração e estruturação do grupo. Eu ouvi, eu acompanhei isso. Exatamente. E para mim ali foi um marco, né? Começou tudo ali. A empresa entrou em recuperação judicial, a recuperação judicial salvou a empresa. A empresa tem bons advogados, tem uma diretoria competente, mas para mim Deus colocou a mão, né, para não deixar a empresa. Então, na minha fé, eu creio que ali nasceu um plano de recuperação, né, para a empresa. Então, de lá para cá, eu sempre consegui todo ano fazer o culto ecumênico. Todo ano a gente faz. E aí, bispo, isso foi 2019. 2020 e 2021, a empresa fez um projeto, contratou uma consultoria, e eu tive a honra de colocar o nome desse projeto. E eu coloquei Projeto Superação, que é o que a gente precisava, de superar, né, a superação. E profético, né? Profético. E até assim, o clima de fé, né, começou a tomar conta da empresa. Até o meu patrão escreveu uma frase que ele estampou para todo lado na empresa, né, onde ele diz que aqui vale a pena, né? Se puder colocar a frase aí. Vai projetar aí. Essa frase, né? Então ele termina dizendo assim, aqui faz sentido trabalhar com prazer, eficiência e mergulhado na fé. Então isso para mim foi muito forte, porque isso aí não fui eu, isso aí saiu dele. Ele escreveu lá nos murais da empresa, para todo lado, né? E essa frase está até hoje nos murais lá da empresa. Isso aí foi o quê? Foi contagiado por esse clima, né, de fé. Então, em 2022, nós colocamos uma palavra que ela veio para mim através de uma música, né? Quando a gente estava fazendo o encerramento da safra anterior, e aí o Giovanni é muito empolgado em fazer esses eventos e coisa aí. E cada um tem aquele interesse de fazer um videozinho para colocar. Através de uma música, eu tirei uma palavra. Então, a palavra foi, grandes coisas vão acontecer aqui. Para mim, essa palavra foi uma explosão. Uma explosão, porque ela contagiou demais da conta, né? Eu falo muito isso aí para o Giovanni. Contagiou demais as pessoas e o povo foi naquele engajamento de fé. E, graças a Deus, grandes coisas aconteceram lá. Tivemos realmente um ano 22 espetacular, né? Espetacular. E aí nós nesse ano, fizemos o culto ecumênico, A gente colocou essa faixa que vocês estão vendo aí. Você vê, a princípio ele não tinha voz. Agora, a voz foi tomando proporções. A voz, a influência já foi permitindo que se mobilize toda uma estrutura. E você vai vendo o espaço que ele foi conquistando para ser um ponto de luz e levar a palavra ao lugar. Então, está lá a faixa da palavra com versículo no grupo. É um grande grupo, é uma grande usina. Exatamente. Então, assim, isso eu fiquei muito feliz, né? Porque o meu patrão, ele deu essa oportunidade para mim de usar a estrutura, e as pessoas que estão lá, elas compraram a ideia, porque eu não faço nada sozinho. Todo o pessoal entrou. Nós temos um grupo lá, que nós temos um grupo de WhatsApp, né? Chama Atalaias Moreno, que é o grupo que chama. Então, os vigias espirituais.
que, na verdade, organiza tudo isso, né, esse grupo, né, o Giovanni faz parte desse grupo aí. Então, o pessoal se empolga muito. A partir do momento que você começa a falar de fé dentro da empresa, o pessoal vem te procurar, vem conversar com você, eles se sentem à vontade para falar de Deus. E esse culto ecumênico que nós fizemos aí foi muito bom, né, foi um engajamento muito grande. Olha, essa imagem aí, ó, aí deve ter o quê? Deve ter umas 500 pessoas, mais ou menos, nesse salão aí, ou mais, de gente. É um culto ecumênico. É um culto ecumênico, né? Ó, essa foto aí, ó, meu patrão está aí no meio dessa foto, ó. Quando terminou a safra, de tanta alegria que a gente ficou, né, no final do ano de 22, a gente colocou essa faixa, aí a gente carregou ela para todo lado, depois a gente colocou ela na porta da usina, entendeu? Então, o meu patrão está aí nesse meio dessa foto aí. Então, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você vê a alegria do pessoal que estava colocando a faixa, foi tremendo, né? Até o rapaz que trabalha com gente, ele falou, olha, se você vê a alegria do pessoal que estava colocando a faixa, né? Nós colocamos caminhões assim para segurar a faixa, e ele relatou que o pessoal ficou muito feliz na hora de colocar. Porque o pessoal, eles gostam, né, da palavra. São contagiados, influenciados por essa fé. É, exatamente. Depois a gente vai mostrar os vídeos aí para vocês verem, né? E aí, no final de 22, a gente fez o lançamento dessa palavra, que foi a palavra que fez um sucesso tremendo. Eu carrego ela aqui no meu book, né? Que foi o 2023, né? O ano da boa medida, reforçada e transbordante. Eu creio. Quando a gente fez essa palavra no final de 22 para 23, o cenário de safra era um cenário assim, tranquilo, mas com aquele pé atrás de que não ia ter muita cana e tal. E realmente, depois de tudo, ó, o ano 23 foi um ano que transbordou tanta cana que até hoje nós estamos colhendo da safra passada, né? Então, a usina, ela tem uma parte da cana que ela compra, outra parte da cana que ela produz, né? Depois a gente vai ver os números ali, né? A medida, ela foi muito maior do que a gente pensava, né? Muito maior. Quer ver um negócio? Passa o vídeo aí, por favor. O objetivo era 5 milhões de toneladas. 5 milhões. É 5.600, 5.700, pouco menos do que 6, né? Isso é você. Aí não dá para entender bem, mas é essa palavra, né? Eu falo, né? 2023. 2024. Né? As bênçãos da excelência estão sobre nós. Esse é o 2024. Quer dizer, todo mundo começou. Olha lá o Giovanni. Quer dizer, todo mundo foi contagiado pelo Espírito, todo mundo foi contagiado pela fé. Exatamente. E aí, bispo, na empresa inteira, né, a gente coloca cartazes, nós temos essas placas, aquilo ali é 1 metro de placa que a gente coloca na nossa sala, na sala do planejamento, na entrada da sala da diretoria, na sala do RH, na sala dos fornecedores, para todo lugar tem a palavra, né? A palavra está lá. E o pessoal gosta, né? Então, eu carrego comigo, né? Esse caderno aqui é o caderno que a gente usa para fazer as anotações do dia a dia. Então, todos os meus coordenadores têm esse caderno, o pessoal do RH tem esse caderno, o pessoal que trabalha com a área de fornecedores, a diretoria tem esse caderno. Então, esse caderno está presente na empresa para todo lado e a palavra está lá, né? Agora, o pessoal... Eu só quero coloca aquele último gráfico, por favor, dos 5 milhões de toneladas. Está aí com vocês aí. Coloca aí só para... Explica isso aqui, Marcelo. Esse aí era o planejamento inicial, né, da moagem. Quando a gente pensou lá no dia 1º de março lá de 23, o pensamento era um pouco tímido, né? A moagem era 5.854.000 e isso foi aumentando ao longo dos meses. Aí está a cana que a usina compra e a cana que a usina produz. No somatório das duas aí, nós estamos encerrando agora, porque, como eu falei, a gente está colhendo ainda. Então, de 5.854, a empresa vai fechar agora com esse 8.524.000. Nós estamos falando de 45% a mais de safra, que é um número muito considerável. Quem estava na live hoje? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem estava na live hoje? Se você estava na live hoje, você me viu ler Levítico 26. Você vai estar colhendo
Ainda a safra anterior vai estar na hora de você plantar e você vai estar colhendo. O que ele está falando? Que ele já está na hora de plantar, mas não para a colheita. A colheita ainda está acontecendo. Aí, ó. O versículo está aí. Então, é isso aí. A gente está na hora já de começar a próxima safra e nós ainda estamos colhendo a safra anterior, porque sobrou muita cana. Então, essa safra transbordante, ela trouxe um resultado sobrenatural para a empresa. Realmente a empresa teve um resultado muito bom. Aí, da nossa parte, da nossa fé, né, quem faz tudo isso é Deus. Quem mandou a chuva na hora certa e na medida certa foi Ele, né? Isso é para a honra e glória de Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas. Volta ao versículo. Presta atenção. Leia aqui, ó. Enviarei as chuvas na medida certa, para que a terra produza a sua colheita e as árvores deem os seus frutos, na medida certa. A colheita será muito grande. A colheita será muito grande. A colheita do trigo durará até a colheita das uvas, a colheita das uvas até o tempo de semear. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na sua terra. Olha o que o Marcelo está dizendo. Se Deus não mandar na medida exata, se mandar demais, estraga. Se mandar de menos, não produz. Tem que mandar na medida exata. E olha que coisa linda. 5 milhões já era a meta. Agora, foi 8 milhões de toneladas. 8.500, 2.670.000 a mais. Exatamente, 2. Então, assim, tanto multiplicou a cana da usina, como multiplicou a cana dos fornecedores que a usina compra. Teve mais cana para comprar, mais cana para moer. E a usina vive de quê? De receita que vem da cana, né? Então, quanto mais cana tem, melhor é a receita. Então, graças a Deus. Eu quero compartilhar mais um ponto aqui, bispo, que no mês de março, né, do ano passado, nós fizemos um planejamento da quantidade de cana que a gente ia conseguir entregar. Porque não basta ter a cana, tem que transportar ela para dentro. Isso é feito colhendo ela com as colhedoras e levando com os caminhões. E nesse momento, quando a gente fez aquele planejamento e apresentou, e a gente recebeu assim, tipo um balde de água fria, falando, mas vocês não vão dar conta disso aqui, ó. Isso aqui é um negócio fora da casinha, né? Essa quantidade aí. Inclusive, esse número, essa meta, ela faz parte do nosso bônus, né? Do nosso PPR. Eu escrevi no meu caderno aqui da igreja e falei, Deus vai honrar o teu servo. É? Graças a Deus, né? Essa meta, a gente superou essa meta e ela foi uma das que alavancou o nosso bônus, né? O que eu tinha previsto, na verdade, de bônus, ele foi pelo menos o dobro, né, bispo? E aí tem um detalhe, né? Quando a gente começou esse projeto da Boa Medida, eu recebi a palavra aqui no altar e eu tomei posse e acreditei e coloquei, né? Falei, olha, Deus é meu sócio majoritário, né? Então, cheguei até a falar para o meu patrão depois, falei, olha, esse bônus aí, 51% desse valor é do meu sócio, majoritário, né? E graças a Deus, recebi a primeira parte, já entreguei os 51% dele, e vou receber a segunda, e aqui eu estarei para entregar, né? Para a honra e glória de Deus. Olha, sabe o que eu quero dizer? É o seguinte, o quanto é forte e o quanto é poderoso você, essa fé está aqui dentro. Ele entrou num lugar, tinha os desafios, o próprio lugar estava cheio de desafios, e ele entrou para ser um canal de bênção nesse lugar. E através, quando você olha, você vê, quando você olha, você viu o tamanho, a quantidade de pessoas numa mobilização de fé, num culto que nasceu no coração para que ele começasse a fazer esse trabalho. Um culto para dar as primícias ao Senhor. Tanto hoje existe o do início e existe o de ação de graças, né, Marcelo?
Exatamente. Nós já 2 anos consecutivos, né? Nós fazemos a festa no final do ano, que aí é com a diretoria e os coordenadores. Esse evento foi no Coco Bambu. 2º ano consecutivo. Aí, nesse evento, a gente faz o lançamento da palavra do ano seguinte, né? Isso eu aprendi aqui, a palavra. Então, colocar uma palavra, né, foi coisa que eu aprendi aqui. Está lá, ó. Ação de graças, né? Para ir lá, safra transbordante 23. A gente fez uma safra de agradecimento, um culto de agradecimento. E aí, nesse ato, a gente fez o lançamento da palavra de 24. Né? Agora nós vamos falar da palavra de 24. E nós colocamos essa palavra de 24, que é as bênçãos da excelência estão sobre nós. Eu creio. Essa palavra aí. Né? Aí, voltando um ainda, nós colocamos José como nosso modelo de excelência. E nessa oportunidade eu expliquei um pouco da vida de José, contei para dizer que nós também podemos ser excelentes em tudo que a gente faz. Não só na operação, mas no nosso comportamento, na nossa vida. Né? Isso mexeu comigo lá na empresa, mexeu comigo lá em casa, essa palavra. Então é isso. Eu contei toda a trajetória de José e falei, né, para todos lá que a gente estava lançando essa palavra com esse modelo. E a palavra excelência, ela está na missão da empresa, fazer com excelência. Só que ela fica meio esquecida lá. Eu resgatei isso aí, né, e trouxe esse exemplo de José. Foi muito bem recebido no final do ano, graças a Deus. Estamos seguindo. E virou um material para todo mundo também. Virou material para todo mundo. E agora, né, bispo, eu estava contando, o pessoal do RH pediu ajuda para fazer um vídeo, né? Então o Giovanni vai ajudar a gente lá. Antigamente, né, nos outros anos, a gente mesmo fazia. O Giovanni produzia os vídeos lá na mão mesmo. Então, agora vai vir uma empresa que vai fazer um vídeo, vai ser oficial, e lá vai a palavra de Deus junto, né, num vídeo oficial, para ficar no site da empresa. Então, assim, para mim é gratificante por ver isso aí, né, porque Deus está me dando essa condição. Eu agradeço muito a Ele, porque o patrão deixa a gente fazer isso. Porque ele poderia não deixar, né? Ele poderia falar, para com isso. Mas isso é besteira, esquece isso aí, larga isso, foca no trabalho, que isso tudo é besteira. Ele permite. Né? Só mais uma aqui que aconteceu um fato engraçado hoje. A pessoa lá fez um discurso. Amanhã nós vamos ter uma reunião com os fornecedores de cana. Vai ser 460 pessoas nessa reunião amanhã. E o rapaz pediu para eu ajudar ele, dar uma arrumada no discurso lá. E aí eu peguei, e aí é sempre, a gente sempre coloca, né? A gente não sabe falar de outra coisa. E dele já veio a palavra, já contagiado por esse espírito aí. E eu dei umas arrumadinhas no discurso para ele, colocando essa palavra também da excelência, e quando ele mostrou para o patrão, aí ele falou assim, olha, eu pedi o Marcelo para me dar uma ajuda e tal. Aí ele falou assim, eu percebi mesmo que ele ajudou, pelas palavras, entendeu? O profeta está nesse meio aí, né? Olha, é lindo, e o que eu quero mostrar a você é o seguinte, nós estamos aqui compartilhando, hoje é segunda-feira, nós estamos compartilhando experiências da vida profissional, experiências de fé, resultados. É lindo ver o mover sobrenatural, está aqui as conquistas, ele está falando das promoções, ele está falando dos bônus, ele está falando do que Deus tem feito através dele, no próprio lugar, a influência, a conquista da casa. Mas se a gente fosse estender aqui, tem muita coisa linda. Tem uma família, dá uma olhada na família, que família linda, que estrutura. Flávia, quero te parabenizar, porque é muito simples, em poucas palavras do Marcelo aqui, a gente vê que tem uma mulher sábia ao lado, estruturando, ajudando, apoiando, né, e dando a direção certa, né, uma coluna do lado. Então, quero parabenizá-la, você também é uma mulher de fé, e uma coisa muito importante que eu acho muito bonita em vocês, tá? Eu acho muito bonito, eu sei que a sua vida é corrida, eu sei que você sai, às vezes quando eu estou na live, você está comigo na live, você já está na estrada, você só, às vezes, de vez em quando, ele para o carro para o momento da oração, ele já está na estrada, já às 6 e pouco da manhã, ele só para o carro para o momento da oração ali, mas é raríssimo não vê-los na igreja, quase todos os cultos. É muito difícil não vê-los. Eu vejo vocês domingo, eu vejo vocês segunda, eu vejo vocês quarta, eu vejo vocês sexta. Vocês estão praticamente todos os dias na igreja. Da onde eu trabalho lá em casa, lá no meu trabalho, lá em casa, né, são 40 quilômetros. Então, às vezes, eu saio de lá às 6 horas, 6h15,
Tem dia que não dá tempo nem de tomar banho. Eu chego, como alguma coisa e já vem direto para cá. Então, às vezes eu chego atrasado aqui porque a gente vem correndo, né? Pega os meninos, aí eu falo, estou chegando. Tem vezes que só troca de carro e vem, bispo. Mas isso é bom, porque o trabalho, ele consome as energias da gente. Tem dia que a gente chega assim, a tensão é grande. E aí, quando eu venho para cá, que eu volto diferente, né? Eu recebo muita pressão, muita cobrança. O trabalho, né, todo mundo sabe, tem de tudo, né? Tem toda a cobrança em cima da gente. Inclusive a sua pessoal. Exatamente, né? E aí, quando eu chego aqui, bispo, a palavra me renova, né? Aí tem dia que eu falo, não vou hoje, não, estou cansado demais, vou dormir. Aí, não, vamos. Aí eu tomo um banho e vamos. Aí eu venho. Eu falo assim, ainda bem que eu vim. Eu precisava escutar essa palavra, né? Então, a riqueza maior está aqui, minha maior riqueza é a minha família, a minha esposa. A minha esposa, eu falo para ela que é o meu sensor de ponto cego, né? O carro não tem um sensor, você falou um dia sobre isso. Então, as coisas que eu não estou vendo, o ponto cego, ela me alerta, né? Me ajuda bastante. Puxa a orelha quando precisa, e graças a Deus eu tenho uma família abençoada. E sabe você de ouvir, né, Flávia? Deus tem feito coisas lindas na vida de vocês, na casa de vocês, na família de vocês. Sim, tudo que o Senhor pede para a gente fazer, né? A gente tem um quarto de guerra, de oração, até um testemunho atual, igual ele falou, o ano de excelência, né? Essa palavra veio, assim, o Marcelo vem cada dia, né? Falei para o Senhor a conversão dele. Para mim, eu fico muito feliz com Deus, porque eu já era da igreja, mas o meu maior prazer era a conversão dele. Não era o financeiro, não era outras coisas. Porque eu sabia que se ele se rendesse a Deus, tivesse as revelações, ter um coração sincero, Deus ia dar as outras coisas. Porque quando você vem para a igreja louvar a Deus de coração, as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, eu tenho essa fé, é uma fé viva. E o ministério é clareza, né? Porque quando minha mãe ouviu sobre o ministério, era até a bispa. Eu falei, meu Deus, é mulher? Eu até pensei, será que ele vai querer? Ele logo aceitou e era pastor, mas aí já ouviu a bispa, ele é também apaixonado na palavra da bispa e do bispo. Então, assim, a gente assim, só tem a agradecer. A nossa vida conjugal melhorou. As crianças, cada dia mais inteligente, mais sábia. Ana Maria na escola, cada dia melhor. Paulo Vitor na escola, cada dia melhor. A vida dele espiritual também, esse ano a gente começou a dedicar mais, né? Então, mães, né, não desistir dos filhos. Então, Deus vem dando revelações com as crianças, né? Atuar dentro de casa. Então, o Marcelo, ele faz essa jornada e a gente fez um propósito de oração. É uma coisa que eu queria falar, porque isso mexeu muito comigo em relação a ele, né? Mais um testemunho. E ele tem orado com o Paulo Vitor. Mesmo essa correria dele, ele tira 10 a 20 minutos depois do culto. Os dois fizeram um propósito de orar junto. Então, isso mexeu muito comigo, me abalou. Assim, a Ana Maria, o ano que vem a gente vai começar, a gente já ora, mas para ele entender melhor, porque ele está lendo o livro, Estilo de Vida com Deus, lê junto. E era um combinado, né? Eu falei assim, se é um ano de excelência, a gente cobrava dele, mas a gente não estava praticando junto. Foi o que o senhor falou, vamos fazer junto. E ele teve essa visão, né, de fazer com o Paulo Vitor. Então, eu vi a mudança do meu filho em pouco, assim, um mês, assim, a mudança espiritual do Paulo Vitor, que era uma coisa que eu estava pedindo para Deus, que eu estava percebendo. A gente ia à igreja e vendo ele distante. Eu sei que ele é uma criança, mas eu sentia que algo estava querendo roubar meu filho de Deus, entendeu? Então, a bispa falou, o senhor falou, né, no jejum, que a gente vai tendo direção, porque quem está em Deus tem revelações, aonde o inimigo está querendo se achegar, né? Porque se mesmo que a gente está na igreja, tem sinais, né? Tem sinais. Então, Deus começa a revelar o que precisa ser mudado. Na vida dele, às vezes eu estou em casa, Deus revela as mudanças, oração mais forte pelas crianças, e Deus tem feito ele se aproximar mais. Paulo Vitor mais cheio da unção, eu ouço a oração dele, ele fala, mãe, você está escutando aí de trás da porta? Não é não, porque ele está orando tão assim forte e está mexendo comigo. E é isso, quando você serve a Deus, a gente falou de tudo, né? Dízimo, oferta, mas não é isso. Servir a Deus é confiar, né?
Eu venho da caminhada com Deus já de muitos anos, né? Da minha casa, da minha mãe, igual eu falei para o senhor, de fé. Então, eu confio em Deus plenamente, tanto nos momentos difíceis, já passamos muitas lutas, né? Muitas guerras, mas sempre na certeza que a gente vai vencer todas, porque não é porque a gente está na igreja que não vai ter luta. Quando você tem uma família que está buscando a Deus, vem as guerras dentro de casa, porque as piores são a dentro de casa. Não é quando você está bonitinha aqui na igreja. Então, assim, eu trabalho em casa, eu prego para minhas clientes, já tem pessoas amigas aqui que vieram para o ministério, estão vindo através, igual o senhor falou, eu não tenho negado meu Deus. Desde onde eu morava, nunca neguei a minha fé. E eu creio que é igual o senhor falou, plantações, né? Eu sei que as plantações Deus está colhendo. E o faltar, nunca faltou nada. Se eu falar para o senhor, faltou alguma coisa? Não, porque até o que eu menos imagino, Deus supre na comida, nos detalhes. E igual o senhor falou, quando você serve a Deus, você não ostenta. Você não tem mais aquela coisa assim, eu quero comprar algo para nós. Sempre a gente pensa em Deus, nos propósitos, a gente pensa em Deus. Eu lembro uma vez que eu ia fazer uma cirurgia estética, e eu tinha falado com ele, a gente primeiro ofertou essa cirurgia e depois, logo em seguida, Deus me presenteou. Então, assim, muitas coisas a gente ofertou no reino, sabe? Muitas ofertas, coisas que sacrificou nós. E já deixamos de fazer passeio de lazer para dar de oferta na igreja. Já fizemos muito. E nunca faltou, Deus sempre supriu, né? Nunca faltou. Deixamos de ir em lugares assim, passeios assim, em resort. Falei, não, nós podemos ir em um lugar tranquilo, mas pode também dar para Deus. Então, assim, sempre a gente fez, assim, não só pensando em nós. Sempre o que a gente, se tem uma promoção, se tem algo, a gente vai lá, dá o de Deus primeiro, faz o de Deus. E se sobrar, que é na verdade que não sobra, Deus multiplica, a gente viaja para a família, sempre a gente está ofertando. Esse final de ano a gente presenteou pessoas na viagem, ajudou pessoas a se erguer, sempre o Marcelo está ajudando famílias, né? Porque não é um mostrar aqui para a igreja, o verdadeiro amor é fora, lança fora todo medo. Então, você não esconder por trás de uma religião. E o Bispa vem falando, a religião é nós, é nosso testemunho, mesmo com o seu defeito, com a sua fragilidade, você tem que pregar a Jesus. Talvez sua casa está em guerra, né? Porque a vida não é perfeita, mas se você não nega a Deus, Ele vai lá e supre a sua necessidade. Então, o culto aqui, para mim, é uma mudança de vida, mudou totalmente minha estrutura, abala toda a estrutura, todo dia é uma coisa nova, mudança de caráter, como esposa, o Marcelo como marido, e assim, é correção, puxada de orelha, né? Porque todo dia tem que ter mudança. E eu falo, perfeito não somos, mas Deus, Ele capacita os escolhidos. Então, todo dia Ele está capacitando. Ele está formando pessoas novas. Lindo, e é bonito se ver que é tudo que o dinheiro pode comprar e o que o dinheiro não pode comprar. A bênção é completa. Amém. Abençoado, Marcelo. Graças a Deus, abençoado, né? Que Deus continue me dando essa oportunidade de honrar o nome dele. É isso que eu peço, né? Para Jesus.